vamos trabalhar agora com a questão da gestão ética nas empresas públicas e privadas. O que é gestão? Bom, gestão é a ação de gerir. E gerir é o quê? Gerir é administrar, gerir é cuidar, é direcionar determinadas políticas. Hoje em dia, a gestão ela tem que se associar não só a uma questão de eficiência, no sentido de que os resultados finais alcançados sejam positivos, mas também deve se associar a uma questão de escolha adequada de meios, ou seja, todo o processo de gestão ele deve respeitar preceitos, postulados éticos, inclusive consolidando a questão da participação das pessoas na tomada de decisões, considerando o interesse social, o interesse da sociedade para que determinadas decisões sejam tomadas. A gestão ética ela vai se exteriorizar por políticas. E o que são políticas? Bom, políticas são escopos que a empresa vai ter que adotar para que desempenhe as suas atividades de gestão adequadamente. Então, como políticas de gestão ética são colocadas, por exemplo, o reforço da transparência no relacionamento com colaboradores, então tratar os seus colaboradores de uma maneira transparente, responsável, dando publicidade para informações que devam ser públicas. Também transparência quanto aos clientes, aos parceiros, aos fornecedores e à comunidade. Então, embora determinadas informações devam ser sigilosas, tudo que puder ser público, claro, deverá ser levado a conhecimento. Quanto a clientes, por exemplo, se eu vou oferecer determinado serviço, é importante que eu não tente ludibriá-lo, que eu não tente incluir cláusulas contratuais que o prejudiquem, sem que ele saiba disso, entendem? Outra política seria da promoção da igualdade por meio do tratamento justo e igualitário de todos os envolvidos no processo de administração da empresa. Então, seria aquela ideia de que toda pessoa que faz parte de uma empresa, seja como funcionário, seja como parceiro, seja como fornecedor, deve ser valorizada pela posição que ocupa. Ela deve ser tratada de maneira justa e igualitária e deve ser ouvida na medida do possível, sempre que ela tiver algo a dizer. Outra política seria de responsabilização dos colaboradores que adotarem atitudes antiéticas. Então, por exemplo, adotar como política não firmar contratos com uma empresa que tenha relato de mão de obra escrava ou que tenha relatos de ter poluído o meio ambiente, de não respeitar questões ambientais. Esses colaboradores eles poderão ser responsabilizados, por exemplo, com a sanção de não mais trabalhar junto com aquela instituição, com aquela empresa. Outra política seria da responsabilidade corporativa, com ações visando a perenidade das organizações. Então, quando eu crio uma empresa, eu não crio para ela durar 1 ano, 2 anos. Eu crio uma empresa para que ela tenha perenidade, para que ela se prolongue no tempo e para que ela cresça e conforme ela for crescendo, maior seja a contribuição dela para a sociedade. Portanto, é preciso instituir uma noção dentro de cada ente envolvido nessa cadeia de crescimento e sustentação da empresa, a noção de que cada um é responsável pela realização de valores. Não existe uma pessoa que é mais responsável que outra. Cada função é essencial, cada função é importante, cada função deve ser valorizada. Então, essas são algumas políticas que se relacionam à gestão ética nas empresas na atualidade. Políticas essas que valem tanto para empresas públicas quanto para empresas privadas. E como que eu vou conseguir colocar essas políticas em práticas? Como que eu vou conseguir implementar a gestão ética? Aí nós estamos falando de mecanismos. O que são mecanismos? Mecanismos são instrumentos. Existem diversos instrumentos para a realização dessas políticas de gestão ética, mas existem 2 instrumentos que preponderam. Um deles é a elaboração de códigos de ética. Então, dentro de empresas e instituições, é possível elaborar códigos de ética que trazem o cerne do regramento ético válido para aquela instituição ou empresa, servindo de guia não só para funcionários, mas para todos os entes envolvidos na atividade da empresa, como clientes,
como fornecedores e colaboradores, entre outras. E afinal, o que é um código de ética? Um código de ética é um regramento, não propriamente jurídico seria aqui, exceto no caso de instituições públicas, mas que reforça esses escopos e políticas empresariais de forma que a gestão seja cada vez mais ética. É isso que é um código de ética. Ele traz um regramento voltado para um grupo, para uma instituição, para uma empresa específica, trabalhando com as normas éticas de uma maneira especial, adequando essas normas éticas às necessidades, às exigências da empresa, mas sempre respeitando um viés essencial. Outro mecanismo para a implementação da gestão são os canais de dúvida e as centrais de denúncias. Por exemplo, os serviços de atendimento ao consumidor, entre outros. Então, eu abro uma via de acesso ao público para que eles questionem sobre dúvidas e para que eles denunciem eventuais irregularidades que eles presenciem. Quando eu me coloco à disposição de ouvir a sociedade, eu automaticamente aumento as minhas chances de respeitar os preceitos da gestão ética. Eu trouxe aqui os mandamentos para a gestão ética nas empresas públicas. Esses mandamentos vão valer também para empresas privadas, mas nas empresas públicas eles adquirem uma força ainda maior. Por quê? Porque a maioria desses mandamentos acabam exteriorizados em normas jurídicas, colocando, portanto, a coação com uma nota. Então, os funcionários que não respeitem esses mandamentos na gestão das empresas públicas se sujeitarão à coação, porque esses mandamentos estão previstos em regras e normas específicas. Trabalhando com eles, o primeiro mandamento é o de amar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. O que esse mandamento completamente amplo e genérico quer dizer? Quer dizer que não é possível você se fundar a gestão em mentiras, que você tem um dever de lealdade institucional, de respeito àquela instituição na qual você trabalha, um dever de ser honesto no exercício das suas funções e sempre cumprir com as suas obrigações da maneira esperada, com eficiência, com honestidade, ciente da sua responsabilidade por cada função que é atribuída a você. E dignidade pessoal seria um conceito que incorporaria todos esses preceitos, a honestidade, a retidão do caráter, a lealdade institucional, o respeito à verdade, entre outros valores. Ser digno é o quê? Ser digno é incorporar e colocar na sua ação todas as atitudes, todos os atributos que valorizam a pessoa humana. E maximizar esses atributos significa ser visto como uma pessoa virtuosa. Prosseguindo aqui, pessoal, nós temos o mandamento de respeitar a dignidade da pessoa humana. Respeitar a dignidade da pessoa humana é um conceito amplo, sim, porque a dignidade da pessoa humana, que é essa condição inerente a todo ser humano de digno, envolve a garantia de todos os bens jurídicos considerados essenciais e fundamentais. Então, significa respeitar a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, respeitar a vida, respeitar o patrimônio, respeitar a propriedade, respeitar a questão da igualdade, tratar todas as pessoas como iguais na medida da sua igualdade e das suas desigualdades. Enfim, dignidade é um atributo essencial da pessoa humana que engloba todos aqueles direitos fundamentais que devem ser respeitados, que devem ser garantidos para que essa pessoa tenha uma existência, uma condição digna. Terceiro mandamento é ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Então, quando você é colocado numa posição de autoridade dentro de uma empresa, você tem a obrigação de tratar todos os seus funcionários, todos os seus subordinados com imparcialidade e com justiça. Não preterir um em detrimento do outro por uma preferência pessoal, mas sempre observar quem é o mais eficaz, quem desempenha melhor as funções, quem tem a maior capacidade de crescimento, tudo isso em aspectos objetivos e não subjetivos. Prosseguindo, o quarto mandamento é zelar pelo preparo próprio, moral e intelectual e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão institucional. O que significa esse mandamento?
que uma pessoa que está desempenhando atividades de gestão, ela deve sempre cuidar para que ela tenha o maior conhecimento possível. Esse conhecimento ele não só é técnico, que é aquele conhecimento necessário para que ela exerça bem as suas funções tecnicamente. Por exemplo, uma pessoa que desempenha uma função de administração, ter conhecimentos de contabilidade, de gestão, etc. Mas também a questão do conhecimento de vida, o conhecimento pessoal, a sabedoria moral. Então, saber como se guiar de acordo com preceitos éticos. E não basta você ter isso, ter conhecimento técnico e ter conhecimento da necessidade moral inerente à função que você ocupa. É preciso zelar para que os seus funcionários também atinjam esse objetivo. O quinto mandamento é acatar as ordens legais, não ser negligente e trabalhar em harmonia com a estrutura do órgão, respeitando hierarquia, colegas e cada concidadão, colaborando e aceitando colaboração. Não se pretende que dentro da gestão ética se tenha uma desordem. A hierarquia, ela é boa, a hierarquia é positiva porque ela permite a organização e a correta distribuição de funções. Então, se você tem uma pessoa que é superior a você hierarquicamente, é seu dever acatar as ordens que partam dessa pessoa. Isso não significa acatar, receber, aceitar ordens ilegais. Significa só que você vai ter ciência de que a organização funciona de uma maneira e para que ela funcione bem, existe um fluxo natural das coisas e esse fluxo se relaciona a relações hierárquicas. O sexto mandamento é o de agir tanto na vida pessoal quanto na funcional, com dignidade, decoro, zelo, eficácia e moralidade. E o cerne desse mandamento seria o quê? Que não basta você ter um comportamento compatível com a gestão ética apenas no exercício das suas funções. É preciso também ser uma pessoa digna, que se comporte corretamente fora do exercício dessas funções. Então, de que adianta você ser, por exemplo, um funcionário público excepcional se você é visto todos os dias bebendo no bar próximo à repartição ou próximo à instituição? Isso começa a gerar uma má fama para você, de que você é uma pessoa alcoólatra, uma pessoa inconsequente, etc. Então, a vida pessoal, principalmente quando a gente fala num funcionário público, num gestor público, também é muito importante. Não basta ter um comportamento funcional exemplar, é preciso ter um comportamento pessoal exemplar. Prosseguindo, o sétimo mandamento é jamais tratar mal ou deixar à espera de solução pessoa que busca perante a administração satisfazer um direito que acredita ser legítimo. Então, se uma pessoa chega perante uma instituição e fala, olha, eu creio que eu tenho tal direito, essa pessoa ela deve ser ouvida. Se ela não tiver o direito, essa questão deve ser apreciada nos termos da lei, ela deve ter a atenção devida, não deve ser ignorada. O oitavo mandamento é de cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, instruções e ordem das autoridades a que tiver subordinado. Então, respeitar a lei significa respeitar o ordenamento jurídico e, por consequência, por reflexo, significa respeitar a Constituição, consolidando esse valor do justo, do ético no exercício das funções. O nono mandamento é agir dentro da lei e da sua competência, atento à finalidade do serviço público. Qual é a finalidade do serviço público? É o interesse público, o respeito ao interesse público, a busca do bem comum na sociedade. E o décimo se relaciona ao nono, que é buscar o bem comum, extraído do equilíbrio entre legalidade e finalidade do ato administrativo. Muitas vezes um ato administrativo poderá ser considerado legal, mas se a sua finalidade estiver deturpada, eu não posso colocá-lo em prática. Portanto, legalidade e finalidade são conceitos que devem se equilibrar, devem ser vistos juntos, sempre com vistas ao quê? A promoção do interesse público, a promoção do bem comum. Eu encerro aqui essa questão da gestão ética nas empresas públicas e privadas.